Mensagem Aquele Dia no Calvário, 25 de setembro de 1960, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América, domingo pela manhã. Deus te abençoe, irmão Neville, e muito obrigado. Bom dia, amigos. É um privilégio estar no tabernáculo outra vez nesta manhã, para servir o Senhor, pregando a palavra e orando pelos enfermos. E estou muito agradecido por esse dia. Eu fiquei admirado logo que entrei. Um irmão chegou e disse: "Eu não quero ser como o leproso indigno que foi curado." Foi o irmão Wright. Eu orei por ele e o Senhor o curou completamente. Ele chegou chorando para estreitar minha mão e para dizer que ele queria agradecer ao Senhor por ter sido curado. Ele quis voltar para agradecer. Ele está perfeitamente bem agora. Somos agradecidos por estes testemunhos. Estamos felizes. Eu creio que isto foi dito uma vez. Alegrei-me quando me disseram: "Vamos à casa do Senhor." Este é o privilégio dos cristãos e alegria, ir à casa do Senhor. Olhando ao redor, eu vejo muitos amigos meus nesta manhã. Eu fico bastante orgulhoso com isso. Então, estamos esperando um grande tempo no Senhor nesta manhã, esperando que Deus nos encontre de modo a abençoar nossas almas e ministrar para nós as coisas das quais temos necessidade. Como estou vendo aqui, se eu for chamar a todos os meus amigos aqui, eu tomaria quase toda a manhã citando-os. Me faz bem voltar à igreja e ver a todas as pessoas aqui e encontrá-las. O que será quando chegarmos no céu e nos encontrarmos ali para aquele grande tempo de eternidade, um companheirismo eterno juntos ao redor do trono de Deus, e a própria bênção que todos nós apreciamos. Ali seremos feitos conforme sua semelhança, em sua imagem e com o seu Espírito sobre nós para adorá-lo e servi-lo por toda a eternidade e nunca cansarmos. Simplesmente pensem, não há nada que você possa pensar do que você gosta de fazer que de vez em quando não se canse. Charlie, eu creio que você e eu temos caçado esquilos mais do que qualquer coisa que gostamos de fazer. Mas você sabe que você se cansa de fazer isso. E eu gosto de passear a pé. Eu chego às montanhas e vou passear. Mas às vezes eu me canso e desejo fazer outra coisa. Eu gosto de dirigir. Às vezes começo a me sentir como que cansado, esgotado e com os nervos às margens. Eu simplesmente entro em meu carro, saio, seguro o volante e desço a estrada cantando. Estou feliz em poder dizer que sou um dos tais, ou algo. Simplesmente agarrado no volante, cantando e batendo meu pé e gritando. Bem, depois de algum tempo eu fico cansado e então volto para casa e começo outra coisa. Mas quando formos adorar a Deus naquele novo reino, ali nunca haverá um momento de cansaço. Sempre e sempre será uma bênção. Mas, naturalmente, nós seremos mudados então. Nós não seremos como somos agora. Nós seremos diferentes, criaturas diferentes do que somos desta vez. Estamos felizes. Eu estava simplesmente pensando, eu não sei se eu citei isto ou não, irmão Charlie. Há algum tempo atrás eu estava lá em Kentucky com ele e ele disse: "Irmão Branham, o senhor acha que no milênio você e eu vamos caçar esquilos?" Eu disse: "Eu creio que não, Charlie." Ele disse: "Bem, nós gostamos tanto disso.
Você acha que nós o faríamos quando chegarmos ao milênio? Eu disse: Não, no milênio não haverá nada que morrerá. E ele disse: Bem, nós gostamos disso. Eu disse: Charlie, se eu pudesse te convencer que você certa vez foi um porco e que você foi elevado a um ser mais alto e se tornou um ser humano, você gostaria alguma vez de voltar e desfrutar os prazeres de um porco? Ele disse: Não. Eu disse: Vê, você seria superior ao porco. Agora você é humano. Você jamais quereria ser um porco outra vez. Eu disse: Agora multiplique isso por 10. E isso é o que você será quando você for transformado daqui para o que você será. Você nunca desejará ser humano outra vez. Isso é certo. Será diferente. Fico feliz só em pensar nisso, saber que um dia nós subiremos mais alto. Bem, agora, se o Senhor permitir, no próximo domingo, que será, então eu vou partir e irei até Wyoming com um bom amigo, ou para Idaho com um bom amigo, o irmão Minor Arganbright e o irmão Clayton Sonmore, dos homens de negócios cristãos. Na semana depois desta, 7, eu estarei em Dallas, Texas, na convenção A Voz da Cura, e minha noite de falar é no dia 7. E então eu volto para ir até Idaho com o irmão Arganbright e os homens de negócios cristãos, e talvez teremos uma noite em Minneapolis antes de sairmos. Então, no café da manhã dos homens de negócios cristãos. Se o Senhor permitir, no próximo domingo de manhã eu quero estar aqui de volta ao tabernáculo outra vez. Se isso for possível e se for da vontade do Senhor, eu desejo falar sobre o assunto de redemoinho no vento, se o Senhor permitir. Isso pareceu estar em meu coração a semana inteira. E outra manhã, bem cedo, por volta das 4 da manhã, eu acordei e tive este pensamento. Aquele dia no Calvário. Eu desejo falar sobre isto nesta manhã. Aquele dia no Calvário. Agora, para esta leitura, vamos ler em nossas Bíblias, na Escritura, no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, e começaremos com o verso 27 e leremos uma porção desta Escritura para obtermos o nosso segundo plano. Então, começaremos imediatamente, após o culto de pregação, então teremos que orar pelos enfermos. Desde a última vez aqui, simplesmente trazendo de volta em exemplo o meu novo tipo de ministério. Eu recebi mais testemunhos naquela reunião do que tenho recebido por muito tempo. Há algo sobre isso que deve entrar em contato com a pessoa, não importando o quanto de sobrenatural seja mostrado. Mas vejam, a cura tem que ser colocada sobre a fé individual. Agora, se o indivíduo tem fé e eles veem como o Espírito Santo vem sobre a audiência e dizer certas coisas acontecerem, você tem tal e tal nome, você vem de tal lugar e uma determinada coisa que você fez e isto será dessa maneira, e ver tudo isso simplesmente acontecer daquela maneira. Porém, aquele indivíduo assentado ali deve olhar e dizer: aquilo tem que ser de Deus. Eu aceito a minha cura. Mas em vez daquilo, o indivíduo diz: coloque as mãos sobre mim e ore por mim para que então eu possa ser curado. Essa é a maneira que somos ensinados aqui na América, para crer nisso, e isso certamente é escriturístico. Mas nós encontramos na África e em diferentes lugares, simplesmente deixamos que algo como isso aconteça. Toda a audiência recebe de uma só vez e aceita sua cura, porque não lhes foi ensinado nada, nem mesmo a cura lhes foi ensinada.
E então, quando eles veem aquilo, eles sabem que ali há um Deus que vive, e se ele vive, ele é supremo, e ele cura, e é isso. Porque as bases já foram fundadas, a fundação que ele é o curador e cura as pessoas. Então, quando eles veem esta presença operando através de sua igreja, então eles dizem: aquilo está determinado. Aquilo é tudo o que precisamos. Mas nos foi ensinado a colocar as mãos sobre os enfermos e coisas como estas. Esta é a razão pela qual isto não dá muito certo na América. Agora, recordem, no próximo domingo de manhã, o Senhor permitindo, o irmão Neville anunciará isso naturalmente. Um redemoinho no vento. Agora, eu lhes dei um tempinho para abrirem suas escrituras em Mateus 27. Vamos começar a ler o verso 27 do Evangelho de São Mateus. Agora, vamos ouvir atentamente a leitura. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlata e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhes lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras.
E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. São Mateus 27, do 27 ao 54. Vamos inclinar nossas cabeças por um momento para orarmos. Senhor, nós sabemos que Tu és Deus, e depois de lermos esta santa e sagrada palavra, nós ainda podemos ver que a Tua natureza não mudou. Tu és sempre Deus, e parecia que Jesus não teria nenhuma ajuda, que ele foi tomado por mãos ímpias e foi cortado aos pedaços, cuspido, escarnecido, e estava pendurado na cruz, sangrando e morrendo. E parecia que não havia nenhuma ajuda em parte alguma, até ao ponto que ele mesmo clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Tu agiste no momento em que nada mais poderia agir. Nós sabemos, Senhor, que se temos qualquer rio que não podemos atravessar, se temos alguma montanha que não podemos transpô-la, Deus se especializou em fazer coisas que outros não podem fazer. Tu és um especialista no trabalho, pois Tu sabes a razão daquele dia no Calvário. Tu, sendo Deus, o infinito, sabia que aquela hora deveria chegar. Mas quando aquilo foi cumprido, então Tu mostraste que Tu és Deus. Tu mostrastes quem era o chefe. Tu sacudiste a terra e os santos que dormiam no chão vieram. Tu escureceste o sol em noite, como a escuridão da noite, mostrando que Tu eras Deus. Mas Tu te pareceste tão silencioso por tanto tempo. Vamos tirar esta conclusão disso, que desde que estejamos andando no Espírito, dirigidos pela mão de Deus, não importa o que pareça estar errado, mesmo assim estamos encarando o Calvário. Deus falará na hora certa, no tempo correto. Agora, Deus Pai, nós pediríamos perdão de nossos pecados e nossas trapaças, e nós pedimos para que o Teu Espírito nos dirija como a pomba dirige o cordeiro, que possamos ser obedientes a tudo que nos suceda, sabendo disso, que Deus faz todas as coisas para o bem, e sabemos que isto dará certo. Esteja conosco neste culto hoje. Nós oramos para que Tu salves aqueles que estão na condição de serem salvos e estão procurando por salvação. Encha com a vida eterna aqueles que estão procurando. Nós oramos para que Tu cures aqueles que estão enfermos e aflitos, que vieram procurando cura. E Te louvamos por isso. Nós pedimos isto no nome do Teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.